Olá, pessoal. Voltamos aqui, né, para mais uma aula, mais um encontro online e vamos dar continuidade às aulas de materiais odontológicos, né? Agora entrando na área da confecção de prótese. Vocês podem ver que essa aula está sendo bem extensa, já tem umas 2 aulas que a gente vem falando só de materiais odontológicos, né, instrumentais, porque a odontologia gira praticamente em torno disso, né? Até porque a gente trabalha com dente, dente é um tecido mineralizado, então a gente trabalha para reproduzir, né, devolver a função do paciente na boca, e isso requer muito material, né, que seja compatível com o dente, instrumentais para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. E agora nós entramos para a confecção da prótese, né, que também é cheio de detalhes, muito minuciosos, mas podem ficar tranquilas que vocês vão vendo aos poucos, né, eu estou esmiuçando, passando de especialidade por especialidade, mas não deixem de estar revisando, né? Até porque é muito detalhe. Mas você aprendendo por especialidade vai ficar mais fácil de aprender depois, principalmente na aula prática. A gente for ter que ajuda a fixar mais. Então peguem a apostila de vocês, acompanhem por elas, seus cadernos para fazer anotação de algumas coisas que às vezes não tá presente na apostila de vocês, né? Igual eu sempre trago alguma coisa a mais para poder estar complementando. Então vamos começar. Materiais para tomada de impressão. Tomada de impressão, gente, é para poder a gente tirar o molde da pessoa, né? Para poder tomar a impressão idêntica da reproduzir, né, a boca do paciente no modelo. Então, os materiais de impressão são utilizados para produzir uma réplica detalhada dos dentes e dos tecidos da cavidade oral. A partir dessa réplica ou a impressão, um modelo pode ser feito e posteriormente usado na construção de próteses totais, próteses parciais, pontes, coroas, né, pontes e inlays. Inlays eu já mostrei para vocês na outra aula, né, que dá para fazer diretamente com uma restauração de resina. Mas como vocês podem ver aí nas imagens, eu coloquei seguido para vocês já tendo ideia, né, o que é cada procedimento. Igual a prótese total, todo mundo já sabe, né, que é a dentadura, aquelas próteses de grama que a gente chama prótese parcial removível, que ela substitui apenas alguns dentes que estão ausentes, né, coroas, onde a gente substitui a coroa, aliás, a gente coloca a coroa onde está ausente, né? Às vezes tem só a raiz, a gente consegue confeccionar aí um pino e uma coroa. E pontes é quando a gente vai substituir um espaço de dente, porém a gente precisa aí ter o apoio dos dentes ao lado para poder segurar, digamos assim, a coroa, né? Que chamamos popularmente de ponte. Então, os materiais para tomada de impressão. Os materiais de impressão elásticos estão divididos em hidrocoloides e elastoméricos. Ambos são capazes de envolver pormenores e podem ser usados em pacientes edentos, ou seja, sem dentes, parcialmente dentados e com toda a dentição. No grupo de hidrocoloides, temos os reversíveis e os irreversíveis, que é o alginato, que é um dos mais conhecidos, mais utilizados. E do grupo de elastômeros, temos os polissulfetos, os silicones de condensação, os silicones de adição e os poliésteres. Vocês vão ver agora cada um deles, para que são indicados, qual que é melhor e em qual caso que deve usar cada um. Então, os hidrocoloides reversíveis, que é o agar, esse, gente, é um dos mais antigos que existe, né? Hoje em dia vocês vão ver que ele nem é mais utilizado. Então, a sua principal característica é a formação de um gel que se torna líquido de acordo com a temperatura. Para possibilitar essa transformação, é necessário, né, a água, que é um meio indicado.
Desse modo, o profissional deve manter o material a uma temperatura de 100 graus durante um tempo de 10 minutos, ou seja, tem que colocar esse material, ele é como se fosse um gel, aqueles gel para cabelo que vocês conhecem, porém, ele é rígido, né? Ele é sólido, então para poder a gente conseguir usar ele, tem que derreter ele a uma temperatura aí de 100 graus. Então, posteriormente, ele volta ao formato de gel ao esfriar dentro da boca do paciente. Esse tipo de material é especialmente indicado para casos nos quais é necessária a realização de uma reprodução da arcada dentária precisa e rica em detalhes, ou seja, em copiar todos os detalhes, toda a anatomia presente na boca do paciente, principalmente quando for fazer uma prótese total, que é a dentadura. Possuem a propriedade de mudar de estado físico dependendo da temperatura. Passam do gel para o estado sol. O estado sol é quando ele é derretido, né? E pelo aquecimento e vice-versa pelo resfriamento. Ou seja, quando ele está líquido, ao resfriar, ele volta ao estado de gel. Não havendo reação química do material. Com a transformação do gel, sol, gel, ou seja, ele do estado de gel, derrete, vai para o estado sol e quando esfria volta para o estado gel, ele envolve equipamentos específicos como as banheiras condicionadoras, moldeiras especiais e vazamento imediato do gesso após a moldagem. E esse material não é mais utilizado na odontologia. Então, hidrocolóides reversíveis, ele não é mais utilizado hoje em dia na odontologia devido à vasta opções de materiais a serem utilizados. Então, como que é esse agar? Como que é esse material? Ele vem nesse potinho aí, ele é o agar, né? Ou agar. Ele vem dentro desse pote. Ele é esse gel aí que vocês estão vendo, por isso que eu falei que ele parece um gel de cabelo, só que duro, né? Rígido. Ou então aquelas barras de sabonete ou sabão que é colorido, só que é transparente, né? Então, você vai fazer o quê? Vai liquefazer o material com calor, ou seja, você vai aquecer esse material. A gente pega o tanto necessário e leva ao fogo, né, para poder aquecer. O material geleificado é assentado na moldeira especial. O resfriamento do material com a passagem de água pela moldeira especial. Olha, para vocês verem, é como se fosse um sabonete colorido, só que daqueles mais transparente. Porém, isso daqui é mais para o conhecimento de vocês, porque ele nem é utilizado mais. Então, não vou entrar tanto em detalhes assim. Agora, esse aqui, que é o mais utilizado, né? Que é o hidrocolóide irreversível, o famoso alginato. Alguém já deve ter passado por essa moldagem aí com esse material. Então, o alginato é um hidrocolóide irreversível, ou seja, depois de manipular ele não volta mais ao estado normal. Por quê? Porque ele vem em forma de pó, né? E ele é manuseado, manipulado com água. Então, ao endurecer, ele não volta mais ao seu estado normal, que seria o pó. Então, o hidrocolóide reversível é popularmente conhecido como alginato. Diferente do gel da sua versão reversível, esse material é sólido. Quando misturado na água, ele se torna pastoso. Os alginatos são materiais de moldagem largamente utilizados na odontologia e as principais indicações para moldagem são a prótese total, modelos de estudo, onde a gente tira o molde da boca do paciente para poder fazer um planejamento. Os modelos antagônicos, ou seja, eu vou fazer uma prótese só na parte de cima, mas eu preciso do molde dele inferior, né, para poder encaixar a mordida do paciente, como uma orientação. Moldagens de transferência, modelos que não requeram grande precisão. Por quê? Porque o alginato, ele é um material bom, porém, para determinado, ele é muito limitado para procedimentos mais básicos, né? Porque ele não copia as partes da boca, né? A anatomia, os detalhes da boca tão preciso quanto as siliconas que vocês vão estar vendo. Então, a manipulação do alginato. O alginato ele é manipulado misturando-se por espatulação em grau de borracha
que é essa cubetinha de borracha aí, o pó com a água na proporção de 15 gramas de pó para 40 ml de água. Para ficar mais fácil vocês entenderem, geralmente, dependendo da marca, vem o medidor, né? Como vocês estão vendo aí, a conchinha, a colherzinha, para pegar o pó e esse copinho aí para água. E geralmente no copinho já vem a medir a proporção, né? Já tem o risquinho para quando usam uma colherzinha de pó, já tem a medida para quando é 2 colherinhas de pó e para 3 colheres de pó. Então é mais fácil de estar dosando. Então, os tempos de trabalho e de presa, presa quer dizer, gente, que é quando ele vai endurecendo, né? Quando ele endurece, são diretamente proporcionais à temperatura da água e pela velocidade de manipulação. Quanto mais fria estiver a água, maior será o tempo de trabalho e presa. Então, suponhamos que a gente está num dia que está muito quente, o ar-condicionado não está funcionando, sem contar que a boca do paciente já é um ambiente quente, né, aquecido. A gente pode então pegar uma água gelada, que dá mais tempo da gente conseguir manipular esse alginato por mais tempo para poder não endurecer antes de levar a boca. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês entenderem então como que é feita essa manipulação do alginato. Então, como vocês viram aí, né, tem todo um processo, um cuidado. Por que tem que fazer a medida certinha desse alginato? Porque se for, por exemplo, ultrapassar o limite de água, ele fica muito líquido e a gente não consegue trabalhar com ele na boca do paciente, porque ele fica escorrendo, escoando. Por isso que tem que ter a medida certinha, tem que ter a manipulação certa. Por quê? Porque dependendo da forma que a gente manipula, principalmente se for ficar girando a espátula demais ali dentro da cubeta de um lado para o outro, tem muito risco de incorporar bolha, né? Por isso que mostra também que a gente tem que pressionar o alginato contra a parede da cubeta ou grau de borracha para poder remover um pouco dessas bolhas, porque essas bolhas é um principal inimigo da gente, da prótese, né? Porque acaba atrapalhando aí copiar a impressão certinha da boca do paciente. Pode interferir no resultado. Mas é um dos mais fáceis de manipular, de estar usando aí. Agora, os materiais elastoméricos. Os materiais elastoméricos são materiais à base de borracha, indicados para moldagens de confecção de modelos para blocos, coroas, pontes, e são construídos por 3 grupos distintos: as mercaptanas, as siliconas e o poliéter. Ou seja, esses 3 tipos de material são materiais elastoméricos à base de elástico da borracha. E como vocês podem ver aqui, que ele é que é o mais indicado para poder estar fazendo esses tipos de procedimento específico, como bloco, coroa e ponte, porque são procedimentos que requerem muito detalhes, né? Porque a gente vai ter que devolver ali uma coroa de um dente, né? Ou parte de um dente. Então, para reproduzir muito bem, a gente precisa desse material porque ele é mais fluido. Vocês estão vendo aqui na imagem, tem ele da parte mais densa, né? E a parte mais líquida, mais fluida, porque a gente tem que copiar muitos detalhes até lá dentro da gengiva, e o alginato ele não consegue copiar tanta delicadeza assim, tanto detalhe. É como vocês vão estar vendo agora.
As mercaptanas são elastômeros empregados como material de impressão em prótese. A umidade e a temperatura exercem um efeito significante no desenvolvimento da reação. No calor e em umidade, a presa e são indicados para moldagens de preparos para restauração metálica fundida, como vocês estão vendo aí na imagem, ou seja, uma restauração só que metálica. Não é feita de amálgama porque é feito na prótese no laboratório, perdão, com outro tipo de metal, outro tipo de material. Porcelanas também, onde que é a coroa metalo-cerâmica que a gente fala, né? Porque por dentro ela é metal e por fora ela é porcelana. Copings, o que é esse coping? Coping é o que vem o metal que vem abaixo da porcelana. E próteses fixas, ou seja, próteses fixa é aquela que é a coroa que ela é colada diretamente no dente, não tem como remover. Fica como um dente natural. Então, as próteses do material, ela é acelerada. Então, por ela ser um material mais fluido e copia melhor esses detalhes, é por isso que é mais indicado para esse tipo de prótese. Então, as mercaptanas são apresentadas em tubos, um para a pasta básica e o outro para o catalisador, e oferecidos em 3 consistências: leve, média e pesada. Necessitam de moldeiras individuais preparadas com adesivos e seringas para aplicação. O que é essa moldeira individual? Vocês lembram lá na última aula que eu passei daquelas resinas autopolimerizadas, ou seja, a gente mistura aquele pó lá com o líquido da resina, né, que forma esse material mais rígido. A gente tira o molde da boca do paciente, pode ser com alginato mesmo, e depois com aquela resina lá autocondicionante, ou quimicamente ativada, aliás, você confecciona essa moldeira individual. Por que individual? Porque é de acordo com o molde da boca do paciente, não serve para qualquer um. Tem que ser específico para aquele paciente, porque foi feito em cima do molde da boca dele. E por que faz isso? Isso é feito principalmente na prótese total, né? Para dentadura, porque ajuda a copiar mais os detalhes, para poder conseguir manter a prótese fixa não, porque ela não é fixa, né? Mas para conseguir fazer com que a prótese não fique caindo, porque ela é segura apenas por encaixe, por pressão na boca do paciente. Então, o preparo desse material, ele é realizado misturando-se por partes iguais das 2 pastas em um bloco de papel encerado ou placa de vidro. Por serem materiais hidrófobos, ou seja, ele não tem afinidade com a água, as mercaptanas não atuam bem em campo úmido. Também coloquei um vídeo para vocês entenderem como que é manipulado esse material. Manipulação do polissulfeto. Os materiais necessários serão plástico de bancada, placa de vidro, espátula número 24, polissulfeto, pasta base e pasta catalisadora. Deve-se proporcionar a pasta base no comprimento da placa de vidro e, ao lado, posicionar a pasta catalisadora no mesmo comprimento que a pasta base. Para iniciar a manipulação, com a espátula 24, a pasta catalisadora é levada sobre a pasta base e, com a espátula inclinada em 45 graus, deve-se homogeneizar as pastas base e catalisadora e, em seguida, realizar um movimento de espatulação vigorosa, utilizando toda a área da placa por aproximadamente 45 segundos. Ao final da espatulação, deve-se obter uma mistura homogênea e sem estrias dos materiais, verificando o fundo da placa de vidro.
Então, como vocês viram aí, meninas, tem todo um processo de como é feito, né, essa manipulação. Tem que ser muito cuidadoso, por quê? Porque todas as duas pastas, elas têm que se misturarem muito bem entre si, para não ter risco de ocorrer falha na hora de tomar impressão, né, na hora dela tomar presa, ou seja, na hora dela endurecer. Então, é sempre importante também olhar dentro do pacote, da caixa, aliás, que vem esse produto, que sempre tem uma bula, como se fosse bula de remédio, passando as instruções de como que é manipulado esse material aí. Geralmente é o dentista que mais faz esse tipo de manipulação, né? Mas às vezes por algum motivo que o dentista, algum procedimento que ele tá fazendo que não pode parar, né? É bom vocês pelo menos terem noção de como que é feito a manipulação desse material. Agora as siliconas. As siliconas, umas mais usadas, mais indicadas hoje em dia. Principalmente para fazer prótese fixa, facetas, coroas, essas coisas. Então, as siliconas são materiais de moldagem mais utilizados em prótese, sendo apresentadas sob duas formas: a silicona de condensação e a silicona de adição. As siliconas de condensação são muito utilizadas pela facilidade de manipulação e pela técnica de moldagem. Esses materiais, eles são apresentados na forma de pasta, tanto para o catalisador quanto para a massa base, que é adicionada no pote, e o que facilita sua manipulação, ou seja, sua espatulação. Ele gera um subproduto que é o álcool etílico, ou seja, o álcool popularmente conhecido, né? E a evaporação desse álcool é a grande causadora da contração que ocorre nos silicones após a presa. Ou seja, gente, um dos materiais que compõem essa silicona, né, que produz essa silicona, é o álcool. E a gente sabe que o álcool, se ele ficar exposto, ele evapora. Então, depois da gente manipular, aliás, assim que a gente já começa a manipular, já começa a ocorrer a reação do material, né? E quando ele está na boca do paciente, que ele vai estar endurecendo, ou seja, tomando presa, ele vai liberando esse álcool, esse subproduto, que gera uma contração dele. Por isso que tem o tempo certo de manter, né, esse material na boca, sem contar também que tem o limite, o tempo que pode poder vazar o gesso para poder obter um molde. E o recomendado desse material aí é, depois de moldar, aguardar de 15 minutos a meia hora para poder colocar o gesso. Então, como que é essa silicona de condensação? Temos o material, o denso, que é a pasta, né? A pasta é como se fosse uma massinha que vem dentro de um pote, que ele vem com uma colher específica para ele, para pegar a medida correta, que é com a colher que é fornecida junto com o material, ele se pega a quantidade adequada da massa, o denso, e espalhando a quantidade dosada na palma da mão. Então, gente, tem o denso, né, o material denso, e o leve, que é o catalisador. O material denso é a massa, né, que vem dentro do pote, que tem que ser misturada com o catalisador, que é essa pastinha aí que vocês estão vendo. Ele vem como se fosse um tubo de pomada. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, o denso, ele vem nesse pote grande, e o catalisador vem nesse pote menor aqui, que é o catalisador, né, que é como se fosse um tubo de pomada. Esse daqui, o menor, ele é misturado com o material denso, quando a gente quer obter essa massa maior aqui, esse molde maior. E o catalisador, essa parte colorida que vocês estão vendo aí, que é a parte mais fluida, ele é misturado com o outro material catalisador também, só que em forma de pasta, só porque para poder formar essa aqui, é misturado desse catalisador com esse outro aqui, que vocês vão entender.
E ao aplicar o catalisador universal em faixas de comprimento igual à pasta base, como que eu vou saber qual a quantidade que tem que colocar? Como eu vou saber que tem que fazer uma cruz igual tá aqui? Lendo a bula do material que vem lá dentro da caixa dele. E depois, com a ponta dos dedos, eu vou dobrar como se estivesse amassando a massa de bolo, como se estivesse amassando enrolando uma rosca, né? Eu vou dobrar o material e amassar vigorosamente por pelo menos 30 segundos para obter uma cor uniforme. Dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu junto esse material nas pontas do dedo e vou amassando, enrolando até obter uma massa homogênea sem ver nenhum risco amarelo desse catalisador. Então, como que é feito a manipulação da pasta de viscosidade baixa, né? Sobre uma placa, eu vou espremer quantidades iguais da pasta seringável e da pasta catalisadora universal. Catalisadora a pastinha do tubo menor. Como vocês estão vendo aqui, tem essa faixa azul, né? Que é a pasta seringável. E tem essa faixinha verde menorzinha aqui, que é o catalisador, que é o mesmo desse aqui. Vocês estão vendo a faixinha amarela, que também é utilizado no denso, material denso. Então, eu vou colocar na placa de vidro em partes iguais. E com uma espátula, primeiro eu vou pegar a pasta catalisadora, ou seja, dessa da faixa do tubo pequeno, e vou distribuir sobre a pasta de viscosidade baixa e esparramar regularmente sobre a placa até que a mistura se obtenha uma cor uniforme, ou seja, eu vou com a ponta da espátula, pode ser aquela 24, aquela espátula fina, eu vou pegar ela toda essa faixa verde, né, do catalisador, e depois vir para cima aqui misturando com a pasta de baixa viscosidade. Começa a espatulação, como vocês estão vendo aqui, né? Mistura ela bem até obter a massa homogênea. E depois eu vou inserir esse material em uma seringa específica para usar esse material, para distribuir esse material aí. Que é essa seringa aqui própria para siliconas de condensação. E o tempo de presa das siliconas de condensação é de aproximadamente 4 a 5 minutos, podendo ser acelerado pelo aumento da temperatura. Ou seja, assim que é levado para a boca do paciente, né, que tem uma temperatura maior, mais alta, ele já começa a tomar a presa dele rapidamente. Então, vocês viram lá, primeiro a gente obteve a massa densa, né, com catalisador, tirou o molde primeiro com essa pasta branca aqui que vocês estão vendo, com a massa branca. Depois disso, pode até ver que tem as marquinhas dos dentes aqui, né? Eu vou manipular a pasta de baixa viscosidade com catalisador também e vou levar em posição na região que eu já tirei o molde, levo até a região do dente lá onde eu quero copiar bem. E com essa seringa, que é mais fácil, né, de direcionar, e volto novamente à posição que eu tirei o molde para poder copiar mais detalhe ainda. Por quê? Porque esse material ele é muito fluido, ele consegue entrar nos detalhes, né, entrar debaixo da gengiva, entre os dentes. Então, depois disso, eu vou com esse material, olha para vocês verem, tanto que ele copia os detalhes, até dentro da margem da gengiva. Agora, o silicone de adição. Eu vou pausar aqui para dar continuidade no próximo vídeo, tá? Pra gente ir para silicona de adição.